Lucas 19, nós leremos do versículo 1 até o 10. E diz assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não o conseguia devido à afluência do povo. Por esse motivo, correu diante da multidão e subiu em uma árvore brava, uma figueira brava, para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que passou começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: Eis a metade dos meus bens, Senhor. Eis que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, revele esta palavra nos nossos corações e sejamos transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Jesus está a caminho de Jerusalém, onde ele vai concluir o seu ministério terreno. Ele está indo para lá e tudo aquilo que nós já lemos vai acontecer. Ali ele vai anunciar a respeito do seu reino, e depois dele cear com seus apóstolos, celebrar a Páscoa, então ele será preso, torturado e crucificado. E no caminho para Jerusalém, ele passa por esta cidade, ele passa por Jericó. Jericó ficava a cerca de 25 quilômetros de Jerusalém, e essa é a mesma cidade de Jericó pela qual o povo de Deus, juntamente com Josué, adentrou a terra de Canaã. Foi a primeira cidade que eles conquistaram quando entraram na terra de Canaã. Então, aqui no tempo de Jesus, Jericó tinha cerca de 7.000 anos de idade. Jericó era uma cidade vibrante, uma cidade enorme, uma rota comercial. Ali existia um comércio efervescente, principalmente de bálsamo de abeto. Então a cidade, além de tudo, era uma cidade cheirosa e também era uma cidade com comércio de palmeiras, por isso ela era também chamada de cidade das palmas. Jericó estava entre as 3 cidades mais prósperas do Império Romano. Era uma cidade com comércio fervilhante ali, uma cidade bela, uma cidade rica, um dos maiores centros comerciais de todo o Império Romano. E cerca de 2.000 anos atrás, acontece este episódio incrível nesta cidade, algo totalmente inusitado envolvendo Jesus e este homem riquíssimo que era Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, né? Todos nós, é uma história muito conhecida, então todos nós sabemos que Zaqueu era um cobrador de impostos, mas não apenas um cobrador de impostos, ele era o chefe dos publicanos, ele era o chefe da alfândega romana de uma das cidades mais prósperas de todo o Império Romano, entre as 3 principais das coletorias de Roma, e ele era o supervisor dos publicanos. O que acontecia era que o Império Romano leiloava o direito de exploração das províncias, das rendas públicas das províncias, e eram arrendatários romanos que concorriam nesses leilões e conseguiam a concessão. Então eles faziam a coleta dos impostos e uma parte era outorgada ou era dada para o Império Romano. E por isso, esta renda que ia para o comércio romano era uma renda pública. Por isso eles eram chamados publicanos, de in publicum, que significa público. Então era o dinheiro da coletoria, o dinheiro público. Então, esses arrendatários romanos eram chamados publicanos e os chefes das coletorias também eram chamados publicanos, por causa do dinheiro que era do Estado, por causa do dinheiro que era público. É por isso que Zaqueu era um homem riquíssimo, poderosíssimo,
com a sua reputação ilibada no que diz respeito àquilo que o dinheiro pode conquistar. Por outro lado, ele era extremamente hostilizado pelos judeus. E existia 3 motivos na época por causa disso. Primeiro, pelo fato dele ser judeu e coletar impostos para a nação que oprimia os judeus, justamente o Império Romano. Então ele era considerado também traidor do seu povo. Por ele se relacionar com os gentios, ele também era considerado impuro cerimonialmente. Então ele era marginalizado socialmente, mas ele também era marginalizado espiritualmente. Ele era um excluído, não podia entrar no templo. E era comum que os publicanos, naquela época, era comum que eles extorquissem, era comum que eles cobrassem impostos a mais. E por causa disso, os coletores de impostos também tinham a fama de avarentos, de egoístas e de corruptos. Os publicanos eram a classe mais odiada pelos judeus. E Jesus resolve se encontrar com Zaqueu, o chefe dos publicanos daquela província. É muito interessante a maneira como se dá esse episódio. Tinha pouco tempo que Jesus tinha ressuscitado o seu amigo Lázaro. Então a reputação de Jesus, por causa da ressurreição de Lázaro, já tinha ficado maior ainda. Essa notícia já tinha corrido ali nas redondezas e muitos queriam saber quem era Jesus. Por causa disso, quando Zaqueu fica sabendo que Jesus estava chegando e ia passar por ali, então ele se antecipa, ele era baixinho, sabia da sua condição física, então sabendo mais ou menos por onde Jesus deveria passar, ele se antecipa, sobe num sicômoro ou numa figueira brava, porque ele tinha curiosidade de ver quem era Jesus, dada a reputação de Jesus, dada a fama de Jesus já ali. E aí então algo surpreendente acontece. E o que acontece é marcado principalmente por 4 falas. E é nestas 4 falas que nós vamos meditar nesta noite. É a respeito destas 4 falas que nós vamos aplicar o nosso coração. Então olha só, no versículo 5, Zaqueu está em cima da figueira brava. E no versículo 5, Jesus vai passando por ali. E daí então ele olha para cima, vê Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar em sua casa hoje. Queridos, quem tomou a iniciativa do diálogo, quem iniciou a conversa com Zaqueu, foi Jesus. É muito interessante isso, porque Jesus até então nunca tinha tido contato algum com Zaqueu. A Bíblia não registra se eles já tinham trocado alguma ideia antes. A princípio, não. E o que acaba acontecendo é que Jesus está caminhando e justamente no momento onde ele sabe que Zaqueu está ali, onde ele sabe a localização de Zaqueu, ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, pois eu preciso ficar na sua casa hoje. Jesus não vai andando pelo caminho falando: Zaqueu, 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 tentando imaginar onde é que Zaqueu pudesse estar. Exatamente no lugar onde ele sabe que Zaqueu está, ele para e ele dirige a sua voz para aquele baixinho. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia onde ele estava e Jesus sabia da condição pecaminosa de Zaqueu. Assim como ele sabe da nossa condição também. Assim como ele sabe onde nós estamos também, assim como ele sabe a nossa identidade também. Jesus nunca foi um desavisado, Jesus nunca foi um sem noção a respeito das pessoas que ele estava chamando para si, a respeito das pessoas com quem ele estava dialogando. Ele nunca foi um desavisado. A questão nesta noite é: você vai ficar em cima da árvore ou você vai descer? Você vai continuar em cima da árvore. Jesus já falou com você, já te chamou pelo nome. Mas nós vamos continuar em cima deste sicômoro, desta figueira brava, ou nós vamos descer? A Bíblia diz que Zaqueu subiu numa figueira
brava. Quando o homem pecou lá no Éden, ele tentou esconder o seu pecado. Ele tentou disfarçar a sua nudez com folhas de figueira. E por isso as folhas de figueira são um símbolo de todas as nossas tentativas humanas de tentarmos parecer melhorzinhos, de tentarmos esconder as traquinagens do nosso coração, de tentarmos esconder a nossa maldade, de tentarmos disfarçar, de não irmos para a luz. As nossas tentativas humanas de escondermos os nossos pecados, como se nós pudéssemos esconder de Deus quem nós somos. Jesus foi o primeiro a se fazer acessível a nós, porque Ele veio até nós. A iniciativa do diálogo é de Jesus. Quem puxou a conversa com Zaqueu foi Jesus, porque a prerrogativa da salvação é de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então a iniciativa e a prerrogativa da salvação do homem pertencem a Cristo. Ele toma a iniciativa. Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. Isso está escrito lá em João 15:16. Ele nos escolheu. Então, se nós estamos aqui hoje, é porque foi o próprio Espírito Santo que testificou no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E quando Ele abriu os nossos ouvidos, Efatá, seminário que nós tivemos, tremendo, ontem, quinta e sexta, quando o Senhor abriu os nossos ouvidos e nós ouvimos a sua voz, foi por iniciativa do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Nós só pudemos ouvir porque o Senhor concedeu que nós ouvíssemos. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 65, no versículo 1, Deus diz assim: eu consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa, e encontrei-me com aqueles que não me procuravam. Zaqueu não tinha intenção alguma com Jesus. A única coisa que ele tinha era a curiosidade de saber quem que era aquele homem, cuja reputação estava crescendo cada vez mais, principalmente depois dele ter ressuscitado uma pessoa. Deus nunca se sentiu solitário lá no céu. Deus nunca se sentiu solitário lá no céu. Deus nunca sentiu saudades do homem. Em alguns momentos a gente escuta algumas falas assim, e às vezes até algumas canções falando a respeito disso, de que Deus estava solitário lá no céu e desejoso de levar o homem para lá para completar a sua alegria, para dar uma animada ali. Queridos, Deus se revela de si para si nas três pessoas da Trindade. Ele é suficiente em si mesmo. Ele é suficiente em si mesmo. A nossa criação e a nossa redenção são resultado da soberania, da vontade, da escolha divina, e não na sua necessidade. Não é porque Deus precisa de nós, é porque Ele nos ama. Ele escolheu nos amar, a fim de que a gente saiba que o Evangelho é sobre Ele e não sobre nós. Nós não somos o centro do Evangelho, Jesus Cristo é o centro do Evangelho, é tudo a respeito dEle. E por isso, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele nos oportunizou a salvação. Por isso, desça da árvore. Para de tentar se esconder. Já entendemos que essas folhas de figueira não vão nos esconder de Deus, porque Ele conhece o nosso coração profundamente. Na figueira a gente fica ali, escondido no meio das folhagens, como foi com Adão. E quando Deus falou com Adão, trouxe para a luz. Então se exponha, seja vulnerável para Deus. Seja vulnerável para Deus. Agora, não basta a gente ver Jesus e descer da árvore, nós o recebemos com alegria. Mas olha só, o que acontece no versículo 7? Zaqueu desceu depressa, todo feliz, todo alegre. E olha no versículo 7. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar.
ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Jesus enfrentou toda a oposição da época. Olhares atravessados, críticas, zombarias, exclusão, tortura e até a sua crucificação. Ele já sabia de todas estas coisas. Da mesma maneira, ele também nos avisa antecipadamente que todo aquele que deseja ser discípulo passará provavelmente pelas mesmas coisas. Todos nós experimentamos sofrimento, todos nós experimentamos perseguição, todos nós experimentamos zombaria, todos nós experimentamos oposição familiar, oposição social, todos nós enfrentamos oposição. E a gente não tem que se surpreender por causa disso. Muito pelo contrário, estas coisas testificam no nosso coração de que assim como perseguiram ao nosso Senhor, também nós. Então a gente não fica perplexo quando estas coisas acontecem conosco. Nós vamos para Deus, nós oramos, nós nos derramamos diante de Deus. Mas faz parte da moldagem do discípulo que nós passemos por todas estas coisas. A primeira fala foi a de Jesus, se dirigindo a Zaqueu. E daí depois desta primeira fala, vem a oposição. Depois da oposição, Zaqueu, já com Jesus na sua casa, então se dirige ao Cristo para falar com ele. E a fala de Zaqueu é uma fala reveladora. Olha só, no versículo 8. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. As primeiras palavras que Zaqueu dirigiu para Jesus foram de confissão de pecado e arrependimento. Confissão de pecados e arrependimento diante de Deus. A única coisa que nós podemos fazer é reconhecer que não há suficiência em nós, que não há justificativas, que não há desculpa, que não existe mérito nas nossas vidas, somente há espaço para nós reconhecermos quem Ele é e quem nós não somos. Diante da grandeza de Deus, a gente reconhece a nossa pequenez e nós confessamos que pecamos. Só que essa confissão de fé, ela deve ser evidenciada por transformação de vida. E é por isso que logo na sequência, ele fala que ele irá restituir, que ele irá devolver aquilo que ele tinha extorquido. E isso é arrependimento. Eu já li em frases de redes sociais, em algum momento, alguma coisa falando assim: arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Não basta a gente confessar os nossos pecados aqui na igreja, e nós chorarmos, e nós nos arrependermos, seja aqui na igreja, ou seja nas nossas orações privadas, ou com um amigo, ou no seminário, como aconteceu aqui no Efatá ontem, foi uma bênção. Não basta nós confessarmos os nossos pecados, nós precisamos mudar as nossas vidas, nós precisamos mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque o Evangelho não é uma religião, é uma nova existência. Então, como eu confesso e choro por algo que eu fiz errado, mas no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, estou eu lá fazendo exatamente as mesmas coisas? Nós vamos crucificar a Jesus novamente? De acordo com Levítico 6, no versículo 5, quando alguém pecava, quando alguém extorquia algo de alguém, ele deveria devolver aquilo que ele tinha extorquido com mais 1/5 do valor. Zaqueu vai além. E depois, quando a gente lê em Êxodo, no capítulo 22, para roubos, a pessoa deveria devolver o dobro daquilo que ela tinha furtado.
Somente em casos de violência extrema, roubo com violência extrema e destruição da vida, é que se devolvia 4 vezes mais. Então Zaqueu estava se colocando como o pior dos pecadores. Ele foi muito além do que aquilo que a lei dizia que ele deveria fazer. Ele estava decidido a transbordar. O legalista tem uma tendência de ser avarento, de ficar medindo, isso pode, isso não pode, devo isso, devo aquilo e assim por diante. A gente passa por estas coisas. E isso faz a gente se lembrar de Judas, quando aquela mulher estava derramando copiosamente um vaso cheio de perfume caríssimo sobre Jesus, ungindo-o antes da sua morte. E Judas no seu coração pensando, se pegasse esse perfume e vendesse, a gente poderia fazer caridade com os pobres. O cristão, ele é generoso, ele não se pauta pelo mínimo da lei, o cristão transborda. Nós somos chamados para transbordar, porque existem rios de água viva fluindo dentro de nós, e nós já entendemos aquilo que a Bíblia fala: dê e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Transbordante. E nós precisamos amadurecer nesse sentido. Em alguns momentos vem aquelas perguntas: o dízimo é só no Novo ou no Antigo ou no Novo Testamento também? Se eu der o dízimo, como é que eu vou fazer para pagar aquelas contas do meu mês? Mas você me garante, né, que se eu der o dízimo, Deus vai ser fiel e eu vou conseguir passar o mês, né, pastora? Queridos, esses questionamentos são legítimos. E todos nós entendemos essas dificuldades do nosso coração, mas nós precisamos amadurecer em relação a estas coisas que são mais básicas, para que nós cresçamos em maturidade e intimidade com Deus. Desce da árvore, vai falar com Deus. Quem tem o Espírito de Deus, não tem o espírito de miséria, e eu não estou falando apenas de finanças. Uma dificuldade que às vezes os pastores têm é falar sobre dinheiro, porque em algumas igrejas corre-se alguns riscos. É verdade, esta é uma realidade. Existem pessoas, existem pastores que em alguns momentos são desavisados em relação a estas coisas. Mas também existem ovelhas que são assim. Esteja numa igreja onde você se sente livre à vontade para adorar a Deus com os seus recursos, com as suas finanças, mas não use o pecado, o erro ou a falha de quem está do seu lado para deixar de amadurecer e transbordar a respeito destas coisas também. Veja só como que as coisas às vezes são invertidas. Pastor, ore pela minha família, por favor, mas o meu dinheiro? Que prioridades são essas? Permitimos que as pessoas administrem a família, ore pela família, abençoe e ore pelo meu filho, mas o meu dinheiro pode deixar que eu vou gerir. Quem que está com as prioridades invertidas? Dinheiro nunca é uma questão financeira, queridos. É sempre uma questão de coração. O dinheiro só é a lupa que amplia o estado do nosso coração. E o dinheiro é um dos aspectos. A gente está falando de dinheiro porque era o caso de Zaqueu. Um homem riquíssimo, que quando encontrou o maior tesouro de todos, descobriu que aquilo que até então ele julgava ser o tesouro, na verdade não era. E ele deu tudo, metade ele fez caridade, a outra metade ele usou para restituir. Ele não estava se importando com quanto dinheiro ia ficar no bolso dele, ele encontrou um tesouro muito maior do que qualquer tesouro desta terra. Aquela mulher derramou todo aquele vaso, todo aquele perfume, todo aquele vaso de alabastro caríssimo, para ungir a Jesus antes da sua morte. E isso faz a gente se lembrar a respeito da parábola que diz que o reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi encontrado num campo. E aquele homem que encontrou esse tesouro vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O tesouro ele não poderia comprar, porque a salvação é de graça. O tesouro não tem preço, mas o discipulado vai custar toda a nossa vida.
A salvação é de graça, mas ser discípulo de Jesus custará toda a nossa vida, e nós não estamos aqui falando apenas de dinheiro, talvez esse seja o menor de todos os aspectos. O tesouro não tem preço, ele é de graça. Zaqueu idolatrava o dinheiro, e por causa disso, ele perdeu a sua reputação, ele perdeu a sua comunhão com Deus, ele perdeu a sua família, ele perdeu tudo que ele poderia ter de mais caro, exclusivamente por causa de dinheiro. Ele era um coletor de impostos, perdeu tudo por causa disso. Mas quando ele encontrou a Jesus, Jesus ordenou o seu altar de acordo com a sua vontade, e ele realinhou todas as suas prioridades, não murmurando, de acordo com a vontade de Deus. Ele sabia o que ele tinha feito de errado, e a sua vida foi transformada. Essa transformação, esse arrependimento é evidência de conversão genuína. Posteriormente, se nós pegarmos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 ao 8, vai estar escrito assim, eu vou ler. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, vulgo, você sabe, a fim de ganhar Cristo. Qual era o ídolo de Zaqueu? O dinheiro. Qual era o ídolo de Paulo? A sua justiça própria, o seu orgulho, a sua reputação. E no entanto, aquilo que ele considerava como mais caro para a sua vida, ele considerou perda, ele considerou como esterco, porque ele descobriu um tesouro muito superior. E ele estava disposto a perder tudo, aquilo que até então ele considerava tanto, para ficar exclusivamente com Jesus Cristo, porque ele entendia que fidelidade sem exclusividade não é fidelidade. Ninguém vai compartilhar cônjuge, não é verdade? Fidelidade requer exclusividade. A Bíblia fala, não terás outros deuses diante de mim. Então tudo aquilo que podia separá-lo de Deus, tanto Paulo quanto Zaqueu, eles abriram mão, para ficar exclusivamente com Jesus. Não basta confessarmos os nossos pecados, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos ordenar o nosso altar, nós precisamos alinhar as nossas prioridades de acordo com as prioridades do Senhor ao qual nós servimos. A última fala é de Jesus. A última fala é de Jesus no versículo 9. Jesus começou a conversa e ele terminou a conversa. Ele é o alfa e ele é o ômega. Versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. E o versículo 10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu ouviu a voz de Jesus, ele obedeceu. Jesus deu um comando, ele falou, desça. Zaqueu desceu. E então ele recebeu a Jesus com alegria, compartilhou a mesa, um relacionamento íntimo com ele, porque mesa fala disso, de termos intimidade com Deus. Confessou os seus pecados, se arrependeu. E isso é redenção, isso é salvação. E por isso que Jesus falou, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é um filho de Abraão.
Por que será que Jesus usa justamente este termo? Ele também é um filho de Abraão. Jesus restaurou a identidade de Zaqueu, mas enquanto ele restaura a identidade de Zaqueu, ele também dá a definição correta a respeito de quem são os filhos de Abraão, que não se trata de uma descendência étnica, que não se trata de uma descendência ou de uma família meritocrática, daqueles que são os cumpridores da lei, mas é da família da fé, conforme está descrito lá em Gálatas 6, no versículo 10. Aqueles que são da família dos que creem. Abraão é o pai da fé. E por isso que todos nós que cremos, que temos a nossa fé em Jesus Cristo, somos também filhos da descendência de Abraão. É por isso que a Bíblia explica que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. É por isso que Deus chama Abraão e fala: Abraão, a sua descendência será muito mais numerosa do que as estrelas do céu e do que a areia da praia. Descendência de fé, descendência de quem crê, descendência de quem recebeu graça de Deus, descendência de quem tem o Espírito Santo testificando no coração que é filho de Deus, descendência daqueles que tiveram seus ouvidos abertos, descendência daqueles que estavam perdidos, mas foram resgatados pelo Cristo. E aí no último versículo, no versículo 10, vem essa verdade universal, que pode, neste único versículo, resumir toda a obra de salvação. O Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar aquele que estava perdido. E Jesus se denomina Filho do Homem, este título de Jesus se denomina Filho do Homem, apontando lá para Gênesis 3, aquela promessa de que um descendente de Eva pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. E esse descendente é Jesus Cristo. Esse título também fala da sua identificação conosco, com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade. Sermos imagem e semelhança de Deus é sermos humanos como Jesus, o homem perfeito, o Adão perfeito, o Adão que não pecou, o Adão que fez um caminho para todos nós. Então não dá para Jesus entrar no nosso coração e nós continuarmos vivendo da mesma maneira. Quando ele fala para aquela mulher: vai e não peque mais, a mesma coisa é conosco. A mesma coisa é conosco. Como Jesus vem morar dentro da gente e a gente continua mentindo? Como Jesus vem morar dentro da gente e a gente continua fazendo gritaria dentro de casa? Como Jesus vem habitar dentro do nosso coração e a gente continua roubando, a gente continua extorquindo, a gente continua subornando? Como Jesus vem habitar dentro do coração e a gente continua querendo levar vantagem a respeito de todas as coisas? Não condiz. É uma nova existência. Não é uma religião, nós não estamos abraçando uma filosofia bonita. A Bíblia não é um livro de regras morais, ainda que haja muita normativa moral aqui. Mas a Bíblia não é um livro de regras morais. A palavra de Deus é o nosso relacionamento com Ele. Ele se revela a partir da sua palavra. Ele se revela a partir da sua palavra. Algo excepcional aconteceu cerca de 2000 anos atrás. Jesus ia para Jerusalém e passou por Jericó, e lá ele se encontrou com um homem que era rico e poderoso, e este homem abriu mão daquilo que ele considerava o seu maior tesouro, porque até então ele não conhecia a superioridade da salvação proposta por Jesus. Então não dá para continuar com os mesmos hábitos,
Não dá para continuar com as mesmas palavras. Não dá para continuarmos nos cobrindo com essas folhas de figueira, com essa sofisticação de justificativas na nossa cabeça. Qual foi a reação de Isaías quando ele viu ao rei? Ai de mim! Ai de mim! Eu sou um homem de lábios impuros. Ele confessou: eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece a grandeza e a majestade de Deus. Hoje nós vivemos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esse é o propósito mínimo, básico de todo crente. Nós vivemos para a glória de Deus. Só existe um motivo, porque nós ainda estamos aqui: glorificarmos ao Senhor em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo aquilo que nós fazemos, com toda a obra das nossas mãos. Quando a gente vai para Apocalipse 3:20, é um versículo que em muitos momentos é usado como uma aplicação para evangelismo. Mas Apocalipse 3:20 é uma carta, o livro de Apocalipse, é uma carta que João escreveu, endereçado para as igrejas, para 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor. 7 igrejas, dentre elas a igreja de Laodiceia. E este texto que eu falei para vocês é remetido à igreja de Laodiceia. Laodiceia é a única igreja que não é elogiada pelo anjo. E a Bíblia fala: diz o anjo à igreja da Laodiceia, e assim por diante. E 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse texto muitas vezes é usado e aplicado para evangelismo, mas lembrem que esta é uma carta dirigida à igreja. Então não tem ninguém sem noção, ninguém desavisado, ninguém despercebido. É uma carta de admoestação à igreja. A igreja da Laodiceia era uma igreja riquíssima, era uma igreja poderosíssima, com muitos recursos, com tantos recursos, que começou a fazer a obra na força do seu braço, a ponto de Jesus ficar do lado de fora. E é por isso que Jesus fala: não continuem mornos, deixa eu entrar, porque vocês não podem fazer coisa alguma sem mim. Muitas vezes nós temos muitos recursos, muitos dons, muitos talentos. Olha quem era Zaqueu, um homem cheio de recursos financeiros, provavelmente muito politizado também. Ele não era qualquer um para ser escolhido por um arrendatário romano para ser chefe da província ali. Ele não era qualquer pessoa, uma pessoa cheia de recursos. Olha para Paulo, descrevendo ali no livro de Filipenses, no capítulo 3, a respeito de quem ele era: um homem de muitos recursos. Todos nós temos dons, temos talentos, temos recursos de toda a ordem. Mas nós não podemos agir independente de Jesus. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, querer fazer as coisas sem ouvir ao Senhor, nós corremos o risco do que aconteceu com a igreja da Laodiceia. Vocês são mornos, vocês estão fazendo as coisas sem ouvir de mim o que é para fazer, sem receber direção minha. É por isso que Jesus fala: eu estou à porta e estou batendo, porque vocês estão fazendo tudo aí sem me consultar. E quem sabe quantas coisas a gente pode estar fazendo sem falar com Jesus? A maneira como a gente vai gerindo a nossa vida, a maneira como nós vamos gerindo as nossas finanças, os nossos recursos, a maneira como nós nos comportamos e levamos o nosso casamento, a maneira como nós educamos os nossos filhos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos com os recursos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, na verdade evidencia a condição do nosso coração. Porque primeiro é tudo entre mim e Deus. E a maneira como é aqui entre mim e Deus vai se manifestar em tudo aquilo que eu fizer também.
E quem sabe se nesta noite você está assim, nossa, minha vida com Deus está tão, né? Estou aqui, venho na igreja, faço devocional lá de vez em quando. Quem sabe se você está insatisfeito com a vida que você tem levado com Deus? A promessa do Evangelho é de rios de água viva transbordando aqui, e vou confessar que está sequinho ultimamente. Quem sabe se o que está faltando é este relacionamento com Jesus, de transformação de vida. Porque eu vou na igreja, eu faço tudo direitinho, mas depois na segunda-feira eu esqueço que eu sou crente e eu volto a fazer todas as coisas do jeito que eu sempre achei que tinha que viver. Vai tudo no piloto automático, vai tudo no piloto automático. Não tem problema algum em ser rico. O problema é a riqueza tomar o coração, se tornar um ídolo no nosso coração. Não tem problema algum você ter muitos recursos. O problema é quando os recursos estão entronizados no nosso coração. A igreja da Laodiceia foi chamada a se arrepender. Zaqueu teve a oportunidade de se arrepender. Nós somos privilegiados, porque nós temos a oportunidade de nos arrependermos. Vamos nos colocar de pé? Não dá para ser morno e se relacionar com Deus. Não dá para ficar em cima da árvore e se relacionar com Deus. Não dá para a gente querer rios de água viva transbordando do nosso coração e a gente optar pela secura, por não sermos transformados. O único evangelho possível é aquele que é vivido, é aquele que é praticado. A única maneira de nós conhecermos a Deus é de maneira experiencial. É tendo experiência com Ele, é aplicando a palavra no dia a dia. Os princípios que estão aqui, e para isso, fé. E para isso, fé. A gente sabe que em alguns momentos dá medo de dar esses passos. A gente sabe que em alguns momentos a gente pode se sentir inseguro para dar passos de fé. Mas o Espírito Santo incentiva todos nós a darmos esses passos de fé, porque é desta maneira que nós vamos conhecendo cada vez mais a fidelidade de Deus e confiando cada vez mais nele, conhecendo cada vez mais quem Ele é. Que tal descer da árvore? Que tal deixar de ser morno? Que essa não seja mais uma noite que a gente vem aqui na igreja, é impactado, é confrontado pela palavra, fala para Deus que vai mudar, volta para casa e a vida continua a mesma. E a vida continua a mesma coisa. Continua brigando com os filhos, continua tendo uma péssima comunicação com o esposo, continua levando vantagem quando pode, continua usurpando das suas prerrogativas. Não dá para continuar desse jeito, queridos. Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Cristo. Este não é o evangelho de Cristo. Nós somos chamados para uma nova vida, para uma nova existência. Nós somos convidados para termos a oportunidade de rios de água viva fluindo dos nossos corações. Hoje, quando foi falado a respeito do texto de Ezequiel 47, a respeito das águas que estavam fluindo lá do templo, vindo direto do trono do Senhor,
Até então, para se encontrar com Deus, o homem precisava ir lá para o tabernáculo, ele precisava ir lá para o templo. E ele tinha um sacerdote como mediador, e ele precisava oferecer sacrifícios que fossem aceitos por Deus. Mas a partir de Jesus Cristo, ele se ofereceu como sacrifício e ele também é o sacerdote. A partir dele, o templo vem até nós. A iniciativa é dele, porque Jesus é a presença de Deus. Por isso, onde quer que você vá, você está cultuando. O culto não termina a hora que a gente apaga a luz aqui. Aqui é o momento da reunião das pedras vivas. Mas nós cultuamos ao Senhor 24 horas. Por isso, como que eu vou cultuar a Deus se a minha vida não é transformada? Se eu continuo entrando naqueles sites que eu não deveria entrar? Se eu continuo dedicando mais horas para as redes sociais do que para a leitura da palavra de Deus? Se eu negligencio até aquelas tarefas básicas da minha casa? Se eu não organizo aquilo que eu deveria organizar? Se eu sou rixoso, se eu sou briguento, se eu não levo desaforo para casa, não leva mesmo, leva para Deus. Leva para Deus. Que culto é esse? Culto de palavrão? Culto de gritaria? Culto de usurpação? Culto de inveja? Culto de ciúmes? Culto de briga? Culto de discussão? Culto de barraco? Culto de vício? Que culto é esse? Se eu cultuo 24 horas, tudo que eu falo, todas as minhas atitudes são culto a Deus, porque Ele tem um reino de sacerdotes e todos nós somos sacerdotes, oferecendo ao Senhor 24 horas, o tempo todo. Amados, que a gente possa orar nesta noite, tendo a convicção de que nós não sairemos do culto, de que nós continuaremos cultuando quando nós sairmos por aquela porta. Vai chegar uma hora que todas essas luzes aqui serão apagadas. A gente vai falar boa noite e cada um vai para a sua casa, mas tem uma luz que não apaga e está dentro de você. Essa luz é 24 horas, ela não apaga. O culto não termina no seu coração quando você sai por aqui, continua cultuando. Quando você se relacionar com o seu cônjuge, que seja culto ao Senhor. Quando você estiver trabalhando, que seja culto ao Senhor. Quando você for para o celular, quando você estiver nas redes sociais, que seja culto a Deus. Quando você estiver se relacionando com um amigo, as palavras que você vai usar, a maneira como você vai se comportar. Se você é patrão, a maneira que você trata os teus funcionários. Se você é funcionário, a maneira como você trata as pessoas que estão lá no trabalho. Que seja culto ao